Salve, gente! Então, hoje o vídeo vai ser sobre insônia. A gente vai explicar o que é e como a gente usa insônia no treinamento e também nos projetos, que é uma ferramenta muito importante, tá? Para que serve? Ele é uma ferramenta basicamente para conectar a gente com o back-end. Então, a gente consegue entender e testar o back-end para conseguir estar passando ele para o nosso código. Então, é algo que a gente faz antes e durante a execução do nosso código para testar e para entender, ver como funciona e ver se está tudo certo, fazer algumas requisições. Então, ele é basicamente um, uma plataforma, um aplicativo para a gente conseguir fazer requisições para o nosso back-end, para a nossa API. Então, cada projeto vai ter a sua API, você vai conseguir passar um endereço e fazer as requisições para ela através do Insomnia, tá? Primeiro passo vai ser baixar. Então, você entra aqui nesse site, faz o download, beleza. Depois que você tiver baixado, depois que você tiver configurado, você vai conseguir ver o Insomnia aqui desse jeito, provavelmente, tá? E é aqui que a brincadeira começa. Eu vou explicar o que é cada lugar. Então, beleza, aqui em cima a gente tem algumas opções, né, padrão. E aqui dentro, beleza? Aqui, nesse botão, a gente consegue ver todos os projetos do Insomnia que a gente tem, tá? Então, aqui eu tenho alguns de alguns projetos, eu tenho aqui do treinamento, que é o que eu estava usando agora. Então, beleza, estamos aqui no do treinamento, ele ainda está vazio. E aqui nessa parte a gente consegue ver todas as requisições que a gente já cadastrou. A gente ainda não cadastrou nenhuma e não temos, beleza? Aqui a gente consegue ver algumas configurações do ambiente. Então isso a gente consegue uma configuração um pouquinho mais avançada que a gente pode explicar depois. E beleza. Outras partes. Aqui, essa parte do meio, ela vai ser onde a gente vai passar informações para a nossa requisição. Aqui, nesse lugarzinho, é o lugar que vai ficar o endereço. E aqui é onde a gente vai ver as respostas. Então, eu vou criar uma requisição aqui para vocês verem como que é. A gente vai criar uma requisição HTTP, que é o protocolo que a gente usa, beleza? Beleza. A gente criou a requisição. Aqui a gente coloca o endereço e aqui o tipo de requisição, get, post, put, patch, todas essas, ou algum custom. E aqui a gente consegue, clicando duas vezes ou não, a gente consegue a opção aqui de renomear. Então essa aqui vai, por exemplo, ser a requisição teste. Beleza, renomeamos. Aqui tem mais algumas outras opções. E beleza, qual que vai ser o endereço? O nosso back-end, no caso do treinamento, vai ser o back-end do PewPew. Então você já tem o link dele. E uma das requisições é justamente a requisição teste, que eu vou colocar o endereço dela aqui para vocês. Beleza, então essa requisição de teste tem esse endereço, a gente vai passar aqui. Então aqui é o URL da API e aqui o barra, você vai configurando depois qual rota você está querendo acessar. Tá? Então no caso essa é a rota de teste e a gente vai enviar uma requisição para ela. E por enquanto a gente não precisa passar nada, essa é uma requisição que a gente não precisa de corpo, nem de autorização, nem de headers, enfim. Então a gente pode só mandar e aguardar a resposta aqui. Beleza, código 200 quer dizer que deu bom. E a gente tem aqui a mensagem, que é a resposta da requisição. No caso, é uma mensagem escrita Hello World. Beleza. Boa. Mas, pô, aonde que você vai ver quais são as requisições que você pode fazer da sua API, do seu back-end? E isso é feito na documentação da API, que ela consegue ser obtida através do endereço no seu próprio navegador. Então, no caso do PewPew, a gente tem essa documentação também. E eu vou abrir ela aqui para vocês, tá? Boa. Essa aqui é a documentação do PewPew. Ela tem, ela tem todas essas partes aqui. Você consegue identificar todas as requisições, então você consegue ver a organização por pasta, você consegue ver qual é a requisição. Então aqui a gente tem uma requisição de login, do tipo post, esse é o endereço dela. Aqui é o exemplo de uma request, e aqui é uma resposta exemplo também dessa requisição. Pode ver que às vezes pode ser bem longo. Beleza? Então aqui você consegue ver basicamente tudo que o back-end pode lhe oferecer e tudo que você vai usar, né? E uma delas é a requisição teste, que ela está aqui. Essa é a que a gente usou, beleza? E agora eu vou passar mais uma para vocês, que é a requisição de criar um usuário, tá? Então a gente vai criar o nosso usuário para esse treinamento, que a gente vai usar para testar. E vamos lá. Primeiro passo, a gente vai pegar o URL da requisição e a gente vai abrir aqui o nosso Insomnia, beleza? Boa. Então aqui no Insomnia a gente vai criar uma nova requisição, HTTP. Boa, temos aqui. E vale lembrar que ela é uma requisição do tipo POST e não do tipo GET.
porque você vai passar informações para ela. Então você coloca aqui, e aí, como você vai passar informações para o Insomnia, é nessa parte do body aqui. Então você escolhe qual é o tipo de informação que você vai passar. No caso dessa requisição é JSON. E isso é mostrado na própria documentação, tá? Então aqui, ó, você vê que o body, que é o que a gente vai passar, é no formato JSON. Às vezes pode ser em outro formato, mas nesse caso é esse. E aí você tem que passar todas essas informações aqui. Eu vou copiar e colar para ser mais rápido. E aí a gente muda lá, tá? Então no body aqui a gente vai colocar todas as informações. O doc está na frente. Boa. Então dei só Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa parte. Boa. E vamos lá criar o nosso username, tá? Nosso username vai ser supertreinamento. O e-mail vai ser supertreinamento@polyjunior.com. A senha vai ser senha, porque não pode ser supertreinamento. First name super. Último, treinamento. Boa. Dia de nascimento. Pode ser esse mesmo. A minha bio vai ser super treinamento. E o meu avatar a gente vai deixar com essa imagem padrão, mas aqui você passa o link de alguma imagem, tá? Então a gente está basicamente mandando uma requisição para o back-end de registro. E isso vai de fato mudar o back-end e vai fazer o registro do nosso novo usuário, tá? Então aqui significa que 201 deu bom, criado, nosso usuário foi criado, e aqui ele devolveu as informações desse usuário que acabou de ser criado, tá? Então, por enquanto a gente não tem pills, a gente não tem likes, a gente não tem nada. A gente tem só as informações que a gente passou para criar e o momento que foi criado e atualizado pela última vez, tá? Beleza. Outro ponto que vocês podem estar pensando, agora que a gente já sabe criar uma requisição, se você realmente precisa ficar criando todas as requisições da sua documentação, a resposta é não. Você consegue basicamente importar tudo daqui do Docs, tá? Então, se você for ver, deixa eu abrir aqui para vocês. Boa. A gente tem aqui o Docs, e aqui a gente consegue alterar algumas coisas, então a gente consegue ver se está no ambiente de dev ou no de produção. O que a gente vai fazer é o de produção. O de dev ele seria se a gente estivesse rodando o back-end na nossa própria máquina. Então a gente conseguiria acessar as requisições por meio do localhost, só que esse não é o caso, tá? Então a gente está no ambiente de produção, e aí ele vai passar esse endereço. Aqui a gente consegue mudar qual linguagem, não é aqui, não é para cima. Qual é o tipo de linguagem da requisição. Cru é a mais cru de todas, é a mais básica, mas a gente consegue ver outras que parecem um pouco mais do jeito que a gente faz, tá? Depois vocês vão ver. Então aqui parece um pouco mais do jeito que a gente faz, mas enfim, não era nem isso que eu ia falar desse botãozinho aqui de rodar no seu Insomnia, que ele vai basicamente pegar tudo que está aqui e passar direto para o seu Insomnia para você conseguir testar. Então você clica nesse botão, ele vai falar para você rodar a API no seu Insomnia. Se você já tiver instalado, você só clica em rodar e deixa ele abrir. Ele vai carregar um pouquinho. Boa, carregou, deixa eu mudar a tela. Beleza. Aí ele vai aqui, ó, Import to Insomnia Project. Beleza. Se você clicar em Scan, vai dar errado, tá? Mas isso é porque esse endereço está um pouquinho errado e no nosso caso da PolyJunior a gente faz assim e o arquivo vai estar nesse lugar. Então você tem que importar esse arquivo da insomnia.json, que é o que ele vai mostrar quais são as requisições para você poder importar, e ele fica na pasta /docs. Então aqui pode ver que ele reconheceu, ele mostra tudo que tem, e aí quando você clica em import, ele vai criar um novo projeto que vai ter todas as requisições, tá? Então se você for ver aqui no seu lugar dos projetos, a gente tem aqui essa do PewPewer que acabou de ser criada. Então ela foi criada nesse momento de importação e aqui a gente tem todas as requisições que a gente pode fazer e testar, e aí fica bem mais fácil, ele já tem inclusive o body pré-pronto, tá? Então aqui fica um jeito bem mais fácil de você pegar todas as suas requisições. Boa! Outra coisa que vocês podem estar vendo aqui, que também é muito útil do Insomnia, é a definição de variáveis, tá? Então aqui a gente tem essa variável de ambiente, que é o base URL, e por enquanto ela está como localhost, mas não é para o localhost que a gente quer fazer a requisição. A gente quer fazer a requisição direto no server do PewPewer, tá? Então a gente consegue trocar essa variável se a gente quiser,
ou a gente consegue trocar o ambiente aqui em cima também, que isso foi importado junto. Então, no ambiente de produção, a base URL ela vai ser o do PolyJunior, tá? Isso é tudo coisa que a gente consegue configurar manualmente, mas que já veio pronto quando a gente importou na documentação. Então, isso é bem bom. Aqui é o lugar que a gente consegue, tá? Então, a gente tem os ambientes. Então, o ambiente de dev ele vai ter essas variáveis de ambiente. E o ambiente de produção, ele vai ter as outras. Então, você consegue criar mais ambientes. Você consegue adicionar mais variáveis para você não precisar ficar digitando elas toda vez, tá? Aí você consegue usar elas aqui desse jeito, digitando underline ponto, aqui barra, enfim. Enfim, se você apertar ponto espaço aqui, ele vai sugerir as variáveis de ambiente e a gente consegue digitar, tá? Aqui eu vou voltar para o jeito que estava. Por favor, volte. Tá bom, ele não quer voltar. Então eu vou escrever de novo aqui, para ver ponto espaço, sessions barra. Beleza. Boa. Então aqui a gente pode mandar todas as requisições. E beleza. É basicamente. Essa aqui não tem esse usuário e senha, mas se a gente for entrar com os nossos, por exemplo. Super treinamento. É assim que eu fiz, rapaziada. Tava assim, eu só tinha misclicado aqui. Então, boa. Aqui a gente conseguiu fazer login com a conta do Super Treinamento e aí tá Mac, rapaziada. Então, basicamente isso, tá? Esse é o Insomnia, é desse jeito que a gente vai usar. Então, a gente vai primeiro testar aqui as requisições e depois a gente vai lá no VS Code e coda essas requisições do jeito que a gente vai mostrar aí nas próximas aulas, tá? Então, esse é o primeiro passo aí para entender o Insomnia, ver como funciona, ver as requisições. A gente agora sabe usar o Docs, né? Usar o Docs para ver quais são as requisições e importar as coisas do Docs. Enfim, essa foi a aula de hoje, beleza? Adeus para vocês. Falou!